Carlos sempre foi fascinado pelo oculto. Desde jovem, ele se dedicou ao estudo de textos antigos, explorando temas como cabala, demonologia, esoterismo e magia cerimonial. Ele passava dias e noites mergulhado em livros raros, adquirindo um vasto conhecimento sobre forças invisíveis que governam o universo. Porém, sua sede por mais saberes o levou a um impasse. Ele acreditava que já havia explorado tudo que estava disponível ao público. Em uma tarde chuvosa, enquanto estava em sua biblioteca favorita, em uma estrutura gótica e imponente, cheia de mistérios, e Carlos se depara com um cartão de acesso caído no chão. O cartão pertencia a um bibliotecário e dava entrada a uma área restrita do edifício. Sem pensar duas vezes, e movido por uma mistura de curiosidade e ousadia, ele usa o cartão para adentrar esse setor proibido. Dentro dessa ala, a atmosfera é diferente, quase sufocante. As prateleiras são preenchidas com livros que exalam um poder estranho, volumes que pareciam vibrar com energia própria. Entre eles, um em especial chama sua atenção, o Necronomicon. A capa, feita de um material desconhecido, parecia pulsar ao toque. Ao folheá-lo, Carlos percebe que encontrou algo muito além de suas expectativas, e o livro continha segredos de um outro mundo, segredos sobre deuses antigos e primordiais, seres que existiam antes da criação do próprio universo. Carlos, agora obcecado, começa a estudar o Necronomicon incansavelmente. As páginas do livro revelam segredos arcanos que desafiam sua compreensão. Ele se torna recluso, afastando-se dos poucos amigos que tinha, imerso em um mundo de rituais complexos e fórmulas místicas. O livro falava de deuses primordiais, entidades que habitam as profundezas do cosmos, além do tempo e da realidade. O Necronomicon não era apenas um livro, era um portal para um conhecimento que deveria permanecer escondido. Carlos descobre um ritual detalhado para invocar essas entidades, um processo que envolve a manipulação de forças cósmicas e a violação das leis naturais. Os detalhes do ritual eram assustadoramente específicos, e Carlos, cego por sua busca por poder e compreensão, decide realizá-lo. À medida que ele se aprofunda, sua percepção da realidade começa a se distorcer. Ele começa a ter visões perturbadoras, como se as palavras do Necronomicon estivessem se infiltrando em sua mente. Ele vê flashes de vastas paisagens alienígenas, planetas desolados orbitando estrelas mortas, e entidades colossais que flutuam no vazio, observando-o. As vozes nas sombras se tornam mais altas, e Carlos sente uma presença constante, uma força invisível que parece espreitá-lo. Convencido de que sua descoberta é a culminação de sua busca por conhecimento, Carlos se prepara para o ritual de invocação. Ele desenha complexos sigilos no chão de seu apartamento, utilizando materiais exóticos que adquiriu ao longo dos anos. Velas negras são acesas, e incensos com aromas desconhecidos enchem o ar, tornando a atmosfera densa e sufocante. Quando a noite do ritual finalmente chega, Carlos veste um manto cerimonial e começa a recitar as palavras antigas e proibidas do Necronomicon. À medida que as palavras saem de sua boca, ele sente o ambiente ao seu redor mudar. As paredes do apartamento parecem se dissolver, revelando um espaço infinito e escuro, pontuado por estrelas distantes e desconhecidas. Ele se encontra em um lugar que está além da realidade, uma dimensão onde as leis do tempo e do espaço não se aplicam. No centro do círculo que ele desenhou, um vórtice começa a se formar. Do vórtice, emerge uma forma informe, uma massa de escuridão e tentáculos que desafia qualquer descrição. Carlos sente sua sanidade começar a se fragmentar enquanto observa a criatura, uma entidade cósmica cujo simples olhar é suficiente para desintegrar sua percepção da realidade. Ele percebe, com horror, que invocou algo que não deveria ter sido despertado, uma força que existe fora da compreensão humana. O ritual, longe de lhe dar o poder que desejava, mergulha Carlos em um pesadelo. Ele tenta fugir, mas sua mente já está comprometida. O vórtice no centro do círculo começa a se expandir, sugando tudo ao redor. Carlos vê visões de apocalipses, de mundos destruídos e civilizações inteiras obliteradas por esses deuses primordiais. Ele sente sua própria existência sendo dilacerada, como se fosse apenas um fragmento insignificante no vasto esquema cósmico. Ao longo de vários dias, Carlos é consumido pela loucura.
ele não consegue mais distinguir entre a realidade e as visões que o assombram. O vórtice o persegue em seus sonhos, e a entidade que invocou continua a se manifestar em sua mente, sussurrando segredos proibidos que corroem sua sanidade. Ele começa a escrever compulsivamente, enchendo páginas e mais páginas com símbolos e palavras em línguas que ele nunca conheceu. Finalmente, ele é encontrado vagando por uma área desolada fora da cidade, balbuciando palavras em um idioma desconhecido, com os olhos vidrados e uma expressão de absoluto terror. Quando as autoridades chegam, ele é incapaz de explicar o que aconteceu, apenas repete as mesmas palavras sem sentido, como se estivesse preso em um transe. Carlos é internado em um hospício, diagnosticado como completamente insano. No hospital, ele continua a falar em línguas antigas e a desenhar símbolos incompreensíveis nas paredes de sua cela. Os médicos não conseguem entender o que aconteceu com ele, e seus registros mostram que ele estava perfeitamente saudável até pouco tempo antes de sua captura. No entanto, ninguém consegue decifrar as palavras que ele murmura, e os desenhos que faz nas paredes parecem vibrar com uma energia própria. Os poucos que tentam entender o que Carlos está dizendo acabam profundamente perturbados, alguns até sonham com os horrores cósmicos que ele descreve. As páginas do Necronomicon desaparecem misteriosamente de sua cela, e o livro nunca mais é encontrado. A lenda de Carlos e o Necronomicon se espalha, e os poucos que conhecem a verdade se perguntam se o ritual que ele realizou não foi apenas um erro e mais um presságio. Carlos, agora uma sombra de si mesmo, permanece no hospício, eternamente preso entre a realidade e o abismo, enquanto os deuses primordiais, despertados de seu sono, aguardam pacientemente o momento certo para se libertar completamente. Anos se passam, e a figura de Carlos se torna apenas mais uma história de terror contada entre os estudantes de ocultismo e os curiosos das ciências esotéricas. No entanto, aqueles que tiveram contato com ele ou que de alguma forma se expuseram aos textos do Necronomicon continuam a desaparecer misteriosamente, ou a enlouquecer, atormentados por visões de olhos vigilantes nas estrelas. Nas profundezas do cosmos, onde a luz das estrelas não alcança, algo antigo e inimaginavelmente poderoso aguarda, movendo-se nas sombras do tempo e do espaço. E enquanto Carlos permanece preso em sua cela, murmurando os nomes daqueles que não podem ser nomeados, o mundo continua a girar, ignorante dos horrores que estão prestes a despertar. Se você gostou dessa história e quer mergulhar ainda mais fundo no mundo do terror e mistério, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou. E, claro, visite nosso site. Lá você vai encontrar um universo sombrio com lendas urbanas como a loira do banheiro, mulher de branco, povo sombrio e o cão negro, além de mitos e folclore. Temos também uma área dedicada às ciências ocultas, com temas como alquimia, poderes mentais e dons paranormais. Descubra histórias de casas assombradas, explore a criptozoologia com criaturas como Pé Grande, Chupacabra, Demônio de Jersey e muito mais. Esperamos você!